E aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero realmente que seja sempre tudo certo com vocês, tá? Vamos à aula de geografia, essa matéria tão maravilhosa que eu particularmente adoro, tá? E que salva vaga nos vestibulares, né? Como geografia ajuda. Vamos à matéria de geologia, correto? Geologia é a ciência que estuda a parte física da Terra, correto? Então vamos começar assim, vamos dividir em partes. Primeiramente, nós temos que ter noção que a Terra é um planeta telúrico ou terrestre. Esse planeta telúrico ou terrestre corresponde a um planeta rochoso e com órbita interna, significa que está mais próximo do Sol. Nós temos mais 3 planetas que são telúricos ou terrestres: Mercúrio, Vênus e Marte. Há planetas jovianos ou jupiterianos, são planetas gasosos, órbitas externas: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Outro aspecto importante: a Terra não é uma esfera perfeita, ela é um geóide, ela tem deformações. Lógico que a gente olhar do espaço não percebe isso, porque a água dos oceanos preenche, tá? Vamos dizer assim, essas imensas depressões na superfície, tá? E ela é achatada nos polos e alongada no Equador. A circunferência equatorial é maior que a circunferência polar. Porém, a distância é mínima, se a gente imaginar de quilômetros, a distância é pequena. Então, quer dizer, olhando do espaço, nós notamos ela como uma esfera. Na verdade, não é. Ela é um geóide. Outro aspecto: a Terra tem 4,6 bilhões de anos. Então, vamos ao nosso último aspecto. A Terra é dividida em camadas, apresentando o quê? A camada sólida, que foi resfriada, chamada crosta terrestre ou litosfera, o manto, que é o magma, que é a maior das camadas, e o núcleo. Vamos à explicação de cada uma delas, correto? Tudo bem? Preparado? Crosta terrestre ou litosfera, camada que foi resfriada, solidificada com o passar de bilhões de anos, composta de rochas, porque rocha é a camada sólida da crosta terrestre ou litosfera. Essa camada ela é fragmentada em grandes pedaços que se movimentam, chamados placas tectônicas, que deslizam sobre o manto superior ou a astenosfera. Essas placas tectônicas têm 3 movimentos básicos, podem ser convergentes, por obducção, subducção, divergentes e conservativas, em que uma desliza ao lado da outra. Beleza? Muito bem, o que faz as placas se moverem? O magma não é estático no manto e parte do núcleo, mas sim ele provoca movimentos. Esses movimentos chamamos de células ocorrentes de convecção. Essas células, então, fazem com que o magma saia lá do núcleo exterior, atravesse o manto e chegue até a crosta, né? Atingindo a crosta, fazendo uma pressão. Há áreas que a crosta não consegue resistir, acaba formando o quê? Uma falha. E aí, conforme a corrente de convecção, ela chega à crosta e faz esse movimento para depois descer, para aquecer novamente e subir para formar uma convecção. O que faz? Ela está separando e empurrando as placas tectônicas no movimento divergente. Só que aí há várias células de convecção, que também vai acontecer num outro local, que vai dividir, formar uma falha e separar as placas tectônicas. Então, se há lugares que as placas estão se separando, logicamente tem que ocorrer em outros locais, as placas estão se chocando. Daí os principais movimentos divergentes e convergentes. Tudo graças às células ocorrentes de convecção, que é esse movimento do magma, principalmente aonde? No manto superior. Outra coisa, já que nós falamos em rochas, existem rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Tudo bem? Outro aspecto da crosta terrestre ou litosfera: a superfície encontramos bastante silício e alumínio, chamado sial, e mais para o interior encontramos cima, silício e magnésio. Certo? Vamos para o manto, a camada mais extensa do planeta, dividido o quê? Em manto superior e o manto inferior. Manto superior ou astenosfera, muito importante esse nome, manto superior ou astenosfera, e o manto inferior ou o aspecto da mesosfera.
Qual a parte mais importante? O manto superior ou astenosfera, porque ele suporta a crosta terrestre e é por onde o quê? As placas estão deslizando. Então lembre, as placas tectônicas deslizam sobre a astenosfera. Tudo bem esse fato? E além de suportar o peso da crosta terrestre. Lembra que a crosta terrestre é um equilíbrio das massas continentais, para que elas não afundem no manto, chamado isostasia, que é justamente esse equilíbrio das massas continentais. Beleza, vamos ao núcleo. Tá? O núcleo é dividido em duas partes. Eu tenho um núcleo externo e um núcleo interno. O núcleo é formado por NiF, níquel e ferro. Eu posso falar núcleo ou endosfera. O núcleo externo é magma, rocha derretida. O núcleo interno, devido à pressão, à gravidade e à presença de níquel e ferro, que são metais aí, minerais pesados, tá? Formou uma estrutura sólida, esférica, logicamente, tá? Então, uma estrutura metálica. Essa estrutura metálica gira, porque o planeta também gira, então ela está girando, e o atrito dela com o magma do núcleo externo, então a estrutura metálica do núcleo interno, em atrito com o núcleo externo formado por magma, forma o nosso campo magnético, que é uma matéria importante, a questão de física, que nos protege aí contra os ventos solares. Tudo bem? Correto? Beleza? Isso é muito importante. Isso corresponde, pessoal, às camadas do nosso planeta. Logicamente que essas camadas, qual que é mais importante? Crosta terrestre ou litosfera. Lembre-se que temos rochas. E aí nós encontramos três rochas importantes. As rochas magmáticas, que são rochas magmáticas ou ígneas, formadas pelo resfriamento e solidificação do magma. Quando acontece na superfície, chamamos de rochas magmáticas extrusivas ou efusivas. Exemplo, vulcânicas, o basalto. Rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas. Exemplo, cristalinas, como o granito. As rochas sedimentares, formadas pelo acúmulo desses sedimentos e por um processo chamado litificação ou diagênese, que está transformando os sedimentos em rocha. Podemos tê-las como químicas, formadas por presença de elementos químicos como salgema, calcitocarbonato de cálcio, que é proveniente da dissolução do calcário na presença de água ácida. Nós podemos ter ela detrítica, formada por restos de outras rochas, como o arenito, e a orgânica, exemplo, calcário, proveniente de cianobactérias em crustáceos, e os combustíveis fósseis. Tá? E a última rocha é a metamórfica. Né? Essa rocha ela é proveniente da magmática e da sedimentar, que sob pressão e temperatura extremamente elevadas, ocorre uma transformação. Então, de rocha sedimentar se transforma em outra rocha, de magmática em outra rocha. Essa nova rocha que surge chamamos de metamórfica. Lembra a palavra metamorfose, transformação, por exemplo. Nós podemos ter rochas metamórficas como o mármore, que provém do calcário, o gneiss, que provém do granito, o quartzito, que provém do arenito, e tem a ardósia, proveniente lá da argila, por exemplo. Tudo bem? Então, beleza, pessoal? Um grande abraço, até mais, fiquem com Deus.